Paz, shalom. Hoje uma live aqui dentro de casa, aí fica esse eco, esse eco de dentro de casa. Também tô com a porta aberta, que tá bastante calor, e aqui fica perto da avenida. Fica virado para a avenida, aliás. Mas, bom dia a todos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que as pessoas vão assistir a live. Enquanto eu tô conversando assim nos grupos de WhatsApp, as coisas vai vindo para mim. Enquanto eu tô lendo a Bíblia, enquanto eu tô fazendo live, vai vir um entendimento na minha mente que às vezes eu não tinha parado para pensar ainda, ok? Se você for buscar, o Eterno Deus te revela. Se você procurar ler Bíblia, se interessar pela Bíblia, o Eterno Deus vai te revelando as coisas. E nós fomos chamados para pregar o Evangelho, e as doutrinas evangélicas cristãs estão todas na nova aliança, ok? Aleluia! E as doutrinas já estão lá, já está pronta. Os evangelhos é a doutrina que o Senhor Jesus pregou. As cartas apostólicas é a doutrina que os apóstolos cheios do Espírito Santo pregaram. Então, as doutrinas elas já estão prontas, não tem necessidade das igrejas fazerem doutrinas. Ok? As pessoas escrevem livros, mais livros, faz filmes, vende livros, vende filmes, mas são tudo criações desse povo moderno de hoje, ok? Que já pegou tudo pronto. Gente, é cada coisa que a gente escuta falar por aí sobre as igrejas de hoje que a gente até assusta, é sério. A gente até se assusta, gente, porque quando a gente olha ali porque o João Batista pregar, porque o Senhor Jesus pregou, porque o apóstolo Paulo pregou, gente, tá muito diferente, gente. Não leia, se você não lê, pega pelo menos o Evangelho de Marcos, que é menor, e leia. Leia Romanos, ou Gálatas, ou Efésios, leia alguma carta do apóstolo Paulo, mas de preferência uma só não. Porque senão, gente, você vai nessa modernidade, e a modernidade, cada dia que passa, está fazendo da igreja um clube social, ok? E muitos desses falaram tanto mal daquela igreja lá, chamada Mãe, a plantinha, quer dizer, a plantinha aqui, uma plantinha artificial. Então falaram tanto mal daquela igreja lá que chama de Mãe, falaram tanto mal, né, o protestantismo. Gente, hoje em dia o protestantismo está fazendo coisas, gente, que assustam. Eu não estou falando daquele protestantismo primitivo, não. É desse moderno chamado evangélico. Livrai-nos, Senhor. Mas eu vou ler um texto aqui de Coríntios. O que Paulo estava falando para aquela igreja da época que se encaixa direitinho nas de hoje. Vamos ver o que Paulo estava falando? Porque foi através de quem que veio as doutrinas para nós? Para a igreja, principalmente a igreja gentílica. Foi através de quem que veio as doutrinas? Através do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele ia em todas as cidades da Ásia pregando o evangelho, pregando a cruz, pregando que tem o Pai, o Filho e o Santo Espírito. Por todas as igrejas da Ásia, ele era preso. Em Jerusalém, ele não podia nem entrar. Queriam matar ele, lixar ele. Para você saber a história do apóstolo Paulo direito, você tem que ler Atos a partir do capítulo 9. Ok?
Paulo, de perseguidor ao cristianismo, passou a ser seguidor. Para honra e glória do nome de Jesus. Ok? A igreja que não prega as doutrinas de Paulo, fica inventando doutrinas e costumes e socialismos, fala tão mal do socialismo, mas eles fazem um socialismo dentro da igreja. Ok? Igreja, como é que fala? Social, gente. Socialismo vem de social. Ah, vamos fazer um social hoje na igreja. Você já ouviu falar essa palavra? Mas não confunda uma coisa com a outra. É que só que eu lembrei disso aqui. Mas vamos ler aqui o apóstolo Paulo. Aleluia, glória a Deus. Gente, eu estou aqui falando... Essa live não é para falar de nada, de niente, nada a ver... Negócio de política, nada a ver. Aqui é falar de igreja, ok? Que o eterno Deus venha conosco. Tem a igreja de Cristo no mundo inteiro, que ela é unida pela fé. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Lembra desse versículo? Mas o apóstolo Paulo também falou que cada um ia construir em cima da pedra Cristo, cada um ia fazer o seu edifício. E que uns ia fazer de ouro, de prata, já começava a cair. Ouro, prata, já vai cair. Madeira queima tudo. Palha e feno, que vai queimando mais rápido. Significa que não vai ser aprovado. A igreja que ela é a igreja que ela é de madeira, ela vai demorar um pouquinho mais para queimar, mas ela queima. A igreja que é de palha, dependendo da palha, demora um pouquinho também. Agora a igreja que é de feno seco, queima vapt-vupt, não sobra nada. Sabe o que é, gente? Não sobra nada. Nada. As pessoas passou a vida inteira ali construindo aquele edifício, aquela denominação X. Imagina não sobrar nada, nem um galardãozinho pro líder, se for de palha, de feno. Não vai sobrar, gente. Vamos lá? Nós precisamos conhecer a nova aliança para a gente não ser enganado. Deus seja louvado. Olha aqui, Paulo falando aos Coríntios, ok? Que era uma igreja muito parecida com as de hoje. Paulo falando. 1 Coríntios, começando do capítulo 4, versículo 7. Lembrando, foi o apóstolo Paulo que trouxe as doutrinas para a igreja. Para aquelas daquela época e para as de hoje. Ok? A doutrina já está pronta. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar porque os teólogos sinceros, eles fazem umas observações muito interessantes nas datas, como era o local, como era a época, a cultura. Eu gosto muito disso. Eu não descarto, não. Eu gosto muito de aprender com os teólogos. Ok? Mas existem umas doutrinas estranhas por aí. Vamos lá. Vamos seguir aqui, ó. Porque quem te faz diferente? Ele falando para a igreja de Coríntios. É como se ele estivesse falando para essas igrejas de hoje aqui, viu? Porque quem te faz diferente? Uma pergunta. Quem? Aqui falou quem, mas podia também ser o quê? Ok? E que tens tu que... Ok, aqui embaixo é a palavra aqui. E que tens tu que não tens recebido? Ok? De quem que eles tinham recebido, gente? Eles tinham recebido do apóstolo Paulo. Deus mandou. O apóstolo Paulo fala, eu prego o evangelho de Deus. Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Ok? Louvado seja o Pai Eterno. Porque quem te faz diferente? Quem aqui, eu creio que se refere a uma pessoa que não era Jesus e não era o Espírito Santo.
ok? Porque quem te faz diferente? E quem tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te glorias? Como se não houvesse recebido? Porque eles receberam do apóstolo Paulo e eles estavam gloriando-se, achando melhor que o apóstolo Paulo. Vamos continuar a leitura aqui? Eu vejo gente falando, essas pessoas que nunca sofreu uma dorzinha na unha pelo evangelho, sofrimento de verdade, com sinceridade, com honestidade. Muitos não sofreram, não arrancaram nenhuma unha deles por causa do evangelho, ainda. E eles se acham melhor que os apóstolos. Já vi gente falando mal de Paulo, de Pedro. Gente, os apóstolos confessou Jesus até na hora da morte, morreram de mortes terríveis. A mortezinha mais leve que tinha, decepava a cabeça. Essa era a mais leve. Foi a de João Batista, depois o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo porque ele tinha cidadania romana. Porque senão também ele ia para a cruz. Romano não mandava outro romano ir para a cruz. Paulo tinha duas cidadanias. A judaica e a romana. Querendo ou não querendo, ele era um judeu de cidadania romana. Porque ele foi escolhido já para essa finalidade. Ele, ok, que falam mal, eu não sigo essas pessoas. Essas pessoas não me ajudam em nada, essas pessoas que falam mal do apóstolo Paulo. Mas vamos continuar a leitura. Já estáis fartos? Já estáis ricos? Sem nós já reinas? E quisera reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Ok? Gente, porque tem igrejas no Brasil que elas se sentem um verdadeiro reino. E elas esquecem das doutrinas que os apóstolos derramaram sangue também. Não como o nosso mestre, porque o nosso mestre derramou sangue inocente, puro, perfeito. Mas os seguidores dele também derramou sangue, para que hoje nós tivéssemos a liberdade de ter uma Bíblia na mão. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Vamos continuar? Ok? Gente, uma hora ou outra a Bíblia ia sair de Roma, não se preocupe não. Uma hora, vários outros já tinham tentado tirar. Vários outros já tinham conseguido tirar pelo menos um evangelho, já tinha. Isso tudo é história. Matavam eles. E eles profetizavam. Um dia essa Bíblia vai sair por inteiro de Roma. Aqueles que eram mortos, porque eles tiravam um evangelho para pregar na língua deles, eles eram mortos. E eles falavam, um dia essa Bíblia vai sair inteira de Roma e vai para o mundo inteiro. E aqui eu não estou falando mal da igreja de Roma, não estou, porque o primeiro evangelho que eu ouvi foi da igreja que veio de Roma, ok? As primeiras igrejas vieram tudo de Roma. Depois foi criando as brasileiras, foram criando, tem igreja brasileira católica, que é o ministério ali, foi o padre que, não, nós vamos reformar aqui também, é um tipo de reforma também, ok? Tem muitos padres também que tem suas reformas, é só você analisar direito. Vamos lá. Jesus veio conosco. Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e quisera reinasse para que também nós viéssemos a reinar convosco. Muitos no Brasil, muitos ministérios se sentem que são reinos. Incharam. O líder já aparece, só falta pôr a coroa na cabeça. Por isso que eu falo tanto da igreja chamada mãe, mas tem coisa por aí que está até pior. Porque na igreja chamada mãe,
a crítica era da liderança. Ok? O templo de Israel, a crítica era a liderança. A igreja chamada mãe, a crítica era a liderança. Mas agora, as igrejas modernas é a liderança e os membros. Tudo no oba-oba. E Paulo escreve assim. Vamos ler de novo o que Paulo fala aqui. Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e quisera reinar para que também nós viéssemos a reinar convosco. A igreja de vocês virou um império, porque não existia império, igreja império. A igreja de Roma naquela época era a igreja pequena e perseguida. Vamos lá. Porque tenho para mim, apóstolo Paulo falando, eu tenho para mim, porque o apóstolo Paulo, ele, Timóteo e os outros, e todos aqueles que pregavam o evangelho, eles sofriam tanto, todos os apóstolos, Pedro, Tiago, João e os outros, e que foi até Tomé, foi para algum lugar pregar, gente. Todo mundo foi pregar, ok? Saiu pelas nações da época. E Paulo fala assim, porque eu tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, ok? Naquela época ainda tinha os 12 apóstolos vivos, porque o Judas morreu, mas colocou no lugar do Judas, e depois vem Paulo ainda para completar mais ainda, ok? Então, na realidade, está 13 apóstolos ali. Uma coisa é os apóstolos que viram o Senhor Jesus, e outras coisas é aqueles que foram se unindo aos apóstolos. Mas se ele tivesse um chamado igual Paulo teve, ele era apóstolo, ok? Não vou discutir isso aqui porque eu não vou falar sobre isso. Deus seja louvado. Vem conosco, Jesus. Nos ajuda a entender a palavra, Senhor Jesus. Santo Espírito do nosso Deus. Vamos lá. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte. Porque era assim que os apóstolos viviam, sempre ali, ameaçando eles a morte, vejam. Pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. E aqui ele nem separou se era anjo caído ou anjo santo, não. É tudo. Ok? Ao mundo, aos anjos e aos homens. Independente se é homem do bem ou homem do mal, se é anjo do bem ou do mal, é tudo. Ok? Porque aqui ele não separou. Ele falou, parece que nós fomos feitos um espetáculo ao mundo, aos anjos, aos homens. Ok? Nós somos loucos por amor de Cristo. Nós somos loucos. Quer chamar louco? Pode chamar. Mas por amor a Cristo. Paulo estava falando. Nós somos loucos por amor de Cristo. Porque Paulo, gente, é o judeu mais cristão que já existiu na face da terra. E tem gente negando que Paulo era cristão por aí. Para conseguir fazer falsas doutrinas. Fica atento. Vamos lá, vamos seguir em frente. Nós somos loucos por amor de Cristo. E vós sábios em Cristo? Então nós somos os loucos. Nós não sabemos nada. E vocês é que são sábios. É isso que Paulo quer dizer. Quando ele fala louco, ele quer dizer assim, nós não sabemos nada, mas vocês sabem tudo. Aqui, ó. E vós sábios em Cristo? Nós fracos e vós fortes. Eu tudo posso, eu sou cabeça, não sei o quê. Paulo, nós fracos e vocês fortes, né? Vocês podem tudo, vocês já estão reinando. Ai, gente, isso aqui dá para entrar, tem outros assuntos, mas não vou entrar não, porque senão vai demorar muito. Vós ilustres e nós vis. Ilustre. Então hoje você vê pastores e pastoras, e bispos e bispas, e apóstolos e apóstolas ilustres. Ok? Preste atenção. Nós fracos e vós fortes. Quem é o que se acha fortão? Eu tudo posso, eu sou cabeça, e não sei o que, e lá.
ok? Nem presta atenção quando Paulo falou que tudo posso. Nem sabe o que o versículo significa. Mas vamos lá. E vós ilustres, iluminados, ok? Inclusive, o iluminismo veio depois do ano 1500. Então, o protestantismo ele já entrou no iluminismo, ok? Mas aqui Paulo está falando há 2000 anos atrás. Parece que ele estava profetizando o que ia acontecer depois, né? Vamos lá. Deus seja louvado. Nós fracos e vós fortes. Vós ilustro e nós vis. Ok? Vocês são ilustres, são iluminados. Nós somos aquele pobre coitado que ninguém dá valor. Vamos lá continuar. Ante esta presente hora, sofremos. Olha aqui ó, o que Paulo fala. Paulo falou. Ante a presente hora, sofremos fome, sede, e estamos nus, gente, porque não tinha dinheiro para comprar roupa, ok? E tinha inverno, esses lugares, tudo que esse país tinha inverno, gente. Você não sabe o que é o inverno de 0 graus, você não sabe, gente. Os ossos dói muito para quem está agasalhado, imagina para quem não está. Para quem está muito agasalhado, viu? Você ficar na rua, o osso dói. Vamos lá. Ante esta presente hora, sofremos fome, sede, e estamos nus, e recebendo bofetadas, ainda apanhava na cadeia, ok? E não temos pousada certa, não tinha casa para habitar. Era ou na cadeia, ou quando achava um irmão ali de bom coração que levava para casa, para dormir uma noite. Porque os apóstolos tinham uma regra entre eles também. Eles não podiam ficar muito tempo na casa dos outros. Tinha essa regra para os primeiros pregadores do evangelho de antigamente. Você sabia disso? Pesquisa. Vamos lá. E não temos pousada certa. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Eles mesmo que sustentavam eles mesmos. E mesmo Paulo reconhecendo que os apóstolos tinham o direito de ser sustentados pelas igrejas, mas Paulo fala assim, e nós afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Ok? Somos injuriados, comete injúrias contra eles. Sabe o que é injúria? É quando jura falsamente sobre alguém. Injuriado é quando você julga falsamente, errado, de forma errada contra alguém, ok? Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo, como a escória de todos. Ok? Essa era a vida dos apóstolos verdadeiros de Cristo Jesus há 2000 anos atrás. E naquela época, o apóstolo Paulo abria as igrejas, deixava a doutrina que Jesus dava, que o Espírito Santo dava. E o apóstolo Paulo era missionário. Missionário não para ficar muito tempo no lugar. Ele tem que estar sempre pregando ali, pregando. E Paulo foi o que mais pregou o evangelho. Paulo era muito corajoso. Da tribo de Benjamim. Era muito corajoso. Ok? Ele era judeu de religião. E também o pessoal da tribo de Benjamim era unida com a tribo de Judá. Você precisa saber disso, ok? Mas Paulo era da tribo de Benjamim. Os apóstolos eram judeus de religião, mas eles eram de tribos diferentes, ok? Você precisa saber disso também, que as pessoas não ensinam por isso aí por aí não. Então Paulo, quando Paulo determinava uma coisa, a gente lia até o fim. Paulo, quando determinava, só Deus para parar. E Paulo sofria. O que eles somos injuriados,
e bendizemos. Somos perseguidos. E eles não reclamavam para Deus, não, quando eles passavam por isso, não. Eu não estava resmungando, não. Ok? Somos injuriados e bendizemos. Hoje em dia as pessoas vão lá para a Avenida Paulista protestar. Aí eu vou protestar porque nós estamos sendo perseguidos. Aí, gente, se liberta, vai se converter. Vamos lá. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Mas a liderança das igrejas de hoje, elas querem ser reis. Elas só falta colocar uma coroa, gente. E elas ficam inventando modismo na igreja. Ficam inventando modismo. E não respeita na hora de fazer o culto. Perdeu-se a reverência do Deus de Israel. Não, eu sou com Israel, eu creio em Deus de Israel. Mas não tem reverência nenhuma. Não tem. A igreja virou cinema. Batismo tem que pagar para fazer. Quanto que João Batista mesmo pregava para batizar, hein? Já pensou se João Batista fosse pregar ali? Nossa, ele ia ficar ricão, né? Ia ter umas mansões da hora. Pois é, gente. Gente, nós estamos vivendo a pior era da igreja, gente. Mas Deus vai mover, gente, esse Brasil. E depois não vem pôr a culpa no governo, não. Ei, gente. Ela Machado. O eterno Deus vai balançar as estruturas das igrejas no Brasil. E não vem pôr a culpa no governo. Não. Porque a igreja, o governo da igreja, são os líderes dela. Não importa que nome tem. Tem vários nomes, não vou citar aqui. Vou citar nome mesmo de ninguém, eu vou citar. Mas eu quero dizer assim, os líderes são profetas, são bispos, são apóstolos, são pastores, são esses, ok? São rabinos, que agora tem rabinos, né? Também, nas igrejas. Não usa o nome igreja porque quer ser mais eles acham que vão ficar mais santo falando outra língua. Tem tudo isso, gente. Tudo isso, gente, nas igrejas de hoje. É igual Paulo fala, vocês já estão reinando. Vocês já estão reinando. Vocês estão ricos. Vocês são sábios. Tô entendendo tudo. Tipo assim, Paulo que levou a palavra de Deus, mas agora aqueles que vieram depois se achavam dono. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. Além das pessoas se achar dono da palavra de Deus, de Cristo, de Jesus, dos apóstolos, porque evangelho é isso, pregar, ser cristão, ser evangélico é isso, pregar os evangelhos, os escritos apostólicos, isso que é ser cristão. Se não está pregando, não está sendo cristão. Ok? Aleluia, glória a Deus. Hoje as pessoas estão pegando esses textos sagrados que os apóstolos deixaram, que os amigos dos apóstolos ajudaram também a escrever, porque tem gente que escreveu a Nova Aliança que não era apóstolo, mas era temente ao eterno Deus e amava Jesus de Nazaré e tinha o Espírito de Deus. Ok? Você vai ver lá Lucas, Marcos, ok? Então vamos lá, vem conosco, Jesus, vem conosco. Então as pessoas, elas estão pegando essa preciosidade, gente, que foi tão difícil ser liberada para o mundo inteiro. Eu acredito, vocês querem que eu seja sincera, gente? Vocês querem mesmo que eu seja sincero? Eu acredito que Deus falou assim, deixa a Bíblia aí, deixa a Nova Aliança aí, até o ano 1500, deixa ela aí, porque quando for para a mão do povo, eles não vão saber usar, ok? Muitos não vão saber usar, muitos não vão saber usar. E nesses 500 anos que a Bíblia foi para a mão daqueles que não tinham acesso,
É claro que não foi no outro dia que o povo tinha Bíblia, não, gente. Demorou muitos anos. Muitos mesmo. Há 50 anos atrás, na Bahia, eu não conhecia a Bíblia. E não conhecia nenhuma igreja que chamava protestante ou evangélica. Não conhecia. 50 anos atrás, na Bahia. Não conhecia a Bíblia e não conhecia a igreja evangélica protestante, na Bahia. Ok? Na região onde eu morava, sul da Bahia. Não conhecia. Podia ter lá para Salvador, mas onde eu morava não tinha. Há 50 anos atrás. Então não foi assim que a Bíblia já chegou na mão de todo mundo. Se você não estudar história, se você não acompanhar a história da igreja desde o início, lá Atos dos Apóstolos, Paulo, Pedro pregando com os apóstolos, depois vem Paulo pregando, e depois de Paulo e Pedro vê os outros que chegaram até nós aqui. Se você não entender isso, vocês não vão entender nada, vai falar coisa sem saber o que está falando. Precisamos conhecer a história da igreja, ok? E Deus continua usando cada uma que deixa Deus usar. Pode ser católica, ortodoxa ou romana, pode ser evangélica protestante, pode ser messiânica, pode ser nazareno. Se deixar Deus usar, Ele usa. Mas precisa deixar Deus usar, ok? E quando Deus deixa e quando as pessoas deixam Deus usar elas não querem ficar nessas condições aqui que o apóstolo escreveu, não. Aquelas pessoas que se achavam os sábios, os ricos, os poderosos, os reis, porque quem reina é reis, ok? Não, as pessoas quando elas estão com o Espírito de Deus, elas não ficam cobrando fazer batismo. Elas não fazem dentro da igreja cinema que tem... vai assistir o culto comendo pipoca. Gente, que falta de reverência que está tendo. O Pai eterno tem compaixão de nós. Meu Deus do céu. E quem está lá dentro, gente, não percebe isso. Quem está lá dentro, essa igreja é legal, da hora, eu vou morrer, ainda vou para o céu. Qual céu? Muitos crentes, depois da morte, tá tendo desagradáveis surpresas. Porque foi no oba-oba das pessoas, dizendo que tudo morre vai para o céu. Não é assim, não. Conheça direito a palavra de Deus. Conheça direito o que Cristo pregou e o que os apóstolos pregou. Pela graça sois salvos. Mas quem recebe a salvação pela graça, mediante a fé, que tem que ter fé, quem recebe, leva a sério, respeita, honra, é humilde. É isso que é ser salvação pela graça. Vem conosco, Jesus. Aleluia. Vem conosco. E eu vos deixo. E se você conhece alguém que está nessas ilusões de igrejas moderníssimas, que coloca os humanos no trono e Jesus fica por lá de fora da igreja, se você conhece pessoas que estão nesse engano, alerta elas. E se você também estiver nesse engano, você mesmo clama a misericórdia de Deus. Ok? Que o eterno Deus tenha compaixão de nós. Que o eterno Deus tenha compaixão de nós. Eu conheci muitas igrejas na minha vida, em 47 anos de igreja. Eu conheci muitas e muitas. Aqui na Itália também já conheci um bocado. E aí, tem 3 anos que eu estou fora do Brasil. Quando eu vim, já tinha muita coisa estranha, mas agora está piorando. Piorando cada vez mais, ok? E que o eterno Deus tenha compaixão de nós. Eu agradeço a misericórdia de Deus na minha vida. É Deus que nos poupa de algumas coisas. É pela misericórdia dele, porque a gente também é carne. A gente também vai no oba-oba. A gente também só quer sombra e água fresca, e festa, e pular. A gente só quer isso. Mas isso é da carne, não é do Espírito.
E eu vos deixo aqui, na paz do Senhor. Que o eterno Deus abençoe quem assistiu a live até o final. Dê uma bênção especial naquilo que é preciso, Senhor. Que a necessidade, seja saúde financeira ou de relacionamentos familiares. Que o Senhor os abençoe. Quem precisar de emprego, mas busque ao Senhor. Busque. Com sinceridade, com o coração quebrantado. Não faça da casa de Deus uma sala de cinema. Não faça. Vem conosco, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pai, shalom.